Pastor, o senhor fala muito nas suas lives sobre o processo de cura. Eu queria saber como me curar e onde isso está na Bíblia. Bem, irmã, sua pergunta é muito legal, porque a gente confunde muito libertação com cura, que são coisas muito distintas. Vou tentar explicar. Eu não vou conseguir explicar em um minuto aqui na sua caixinha, mas vou fazer esse vídeo à parte aqui para a gente tentar entender. Vamos primeiro para a Bíblia. Salmo 34:18 diz assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Vamos lá para o Salmo 147:3. Cura os de coração aquebrantado e liga as suas feridas. Vamos mais para a Bíblia. Tiago capítulo 5, versículo 16 diz assim: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Essa palavra fala exatamente de cura, que é diferente de libertação. A cura é um processo de transformação das nossas emoções. Existem pessoas que foram traídas, machucadas, decepcionadas, rejeitadas. E esse processo não é de libertação, porque libertar tem a ver com santificação, tem a ver com se afastar de demônios, quebra de pactos, um processo de quebra de ação maligna. Mas a cura tem a ver com a mente, com as emoções, com as feridas, com as dores emocionais. A gente precisa separar o que é espiritual do que é emocional e do que é comportamental, tá certo? O processo de cura, diferente do processo de libertação, ele vai além tão somente da oração. A gente tem que orar para a pessoa que está no processo de cura, claro, mas mais do que isso, existe um processo maior, que às vezes, dependendo da gravidade do caso, tem pessoas que têm problema de rejeição profunda, pessoas que foram rejeitadas pelo pai, pela mãe, pessoas que passaram por abuso, inclusive de liderança, pessoas que foram abusadas sexualmente, tem uma dor terrível dentro. Alguns casos de pessoas que não se relacionam, a pessoa foi abusada por um homem, uma moça foi abusada por um homem enquanto adolescente, criança, a simples lembrança de um homem tocando já gera uma dor grande e a pessoa não se relaciona às vezes com um homem, procura uma mulher para se relacionar, porque aquele toque, ele gera um gatilho de dor daquele abuso. Então a gente precisa separar o que é libertação, o que é cura, tá certo? Como é que é o processo de cura? Primeiro, eu preciso reconhecer que eu tenho uma dor, que você precisa de ajuda. Colocar a dor debaixo do tapete não resolve. Eu preciso falar, eu tenho uma dor no meu coração que eu não consigo superar. Eu fui traída, não consegui seguir em frente, não consigo confiar em ninguém. Eu tive problema de paternidade com meu pai era um pai ausente, meu pai era um pai abusivo. Eu tenho dificuldade de me relacionar com a minha liderança masculina, por exemplo, com o meu pastor, porque eu acho que os homens são todos prepotentes, porque não é que é o homem, eu tenho uma dor dentro de mim. Mas a pessoa tem uma raiz de rejeição, foi rejeitada quando criança, muitas vezes os pais demonstravam amor mais por um, menos por outro, e ficou uma raiz ali de rejeição. Então tudo que você fala com a pessoa, ela se sente rejeitada, você não pode fazer uma correção ou falar qualquer coisa que contrarie aquela raiz de rejeição, ela brota. Então precisa de cura. Então, como passar pelo processo de cura? Primeiro, eu preciso reconhecer que eu tenho uma dor na minha alma, nas minhas emoções, eu preciso de ajuda. Então, pedir ajuda é o primeiro passo. Segundo, eu preciso entregar essa dor ao Senhor. Falar, Deus, eu não dou conta. Deus, me ajuda. O Senhor é mais pesado que eu, é mais forte que eu não consigo. Eu tento me relacionar, mas eu não consigo confiar em ninguém. Eu não consigo que ninguém me toque. Eu tenho dificuldade muitas vezes de envolver com pessoas. Eu preciso de ajuda. Eu acho que todo mundo quer me passar a perna. Eu acho que todo mundo quer tirar proveito de mim. Então você precisa entregar esse sentimento ao Senhor. É algo que passa para o campo espiritual. A terceira coisa, eu preciso permitir que a minha mente seja mudada. Porque metanoia é mudança de mente, mudança de comportamento. O processo de cura começa por um processo de orar para que a minha mente seja transformada. E às vezes eu resisto por essa transformação, né? Não adianta eu sair do Egito, vir para a Terra Prometida, mas com a mentalidade
do Egito. Romanos capítulo 12, versículo 2 fala: a transformação da vossa mente. É um processo lento, onde você começa a se entregar, você começa a orar, você começa a entender, você começa a perdoar, e esse processo vai acontecendo. Então, o processo de metanoia. O quarto passo no processo de cura é confissão de pecados. Irmãos, você precisa confessar os seus pecados, você precisa orar e falar: Deus, eu não consigo, Deus me ajuda, eu tenho dificuldade, eu não libero perdão, me ajuda, Deus, a liberar perdão, porque alguém passou pela minha vida, me machucou, essa pessoa já foi, eu nem lembro, essa pessoa tem muitos anos que eu nem tenho mais contato, mas ficou uma dor aqui, eu preciso liberar perdão. E liberar perdão não é andar de mão dada, liberar perdão é você tirar o gema que te prende. E o quinto processo, no processo de cura, irmãos, é a santificação. Você só consegue passar por um processo de cura se você entrar num processo profundo de santificação da sua vida. Oração, jejum e santificação. Na próxima live a gente vai falar mais sobre isso, mas eu tive que fazer um vídeo um pouco mais longo para responder essa irmã sobre o que é o processo de cura, onde está na Bíblia e como começar esse processo. Deus abençoe todos vocês.